Olá, famílias raras. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui novamente em mais um episódio do nosso Papo de Genética. Hoje eu estou muito feliz porque as nossas convidadas de hoje são gerações diferentes de coordenadoras discentes da Liga Acadêmica de Genética Médica. Então, só para lembrar vocês, né, que esse nosso podcast, essa série de episódios para descomplicar a genética, para falar de genética, de herança de um jeito mais contraído, menos complicado, é uma parceria entre a LAGEM, que é a Liga Acadêmica de Genética Médica, e o Instituto Famílias Raras. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui dando continuidade a esse projeto. E eu vou pedir para as meninas para que elas se apresentem para vocês. Bom, oi, gente. Meu nome é Júlia, eu sou discente do curso de Biomedicina da UFO e sou ex-coordenadora da Liga de Genética Médica. Gostaria de agradecer o convite da professora Paula e estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Oi, gente. Meu nome é Rafaela Menezes. Eu sou estudante do sexto período de Biomedicina na UFO. Sou coordenadora discente da Liga de Genética Médica da UFO também. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Pois bem, meninas, vamos dar início ao nosso papo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a todos para que vocês compartilhem esse episódio, porque, como o André sempre diz, né? O André não está aqui hoje sentado nessa mesa, mas ele sempre diz: às vezes tem alguém esperando por esse conteúdo, por essa discussão, que pode tocar e pode ser importante de alguma forma. Então, curtam, comentem, mandem suas perguntas. A intenção é que seja, de fato, uma troca de saberes, uma troca de conhecimento. Assim que a gente tiver acesso às perguntas de vocês, a gente vai também se esforçar para que a gente possa, de alguma forma, dar esse retorno a vocês, tá? Então, o nosso papo de genética aqui hoje, meninas, é sobre padrões de herança. E quando a gente fala essa palavra herança, né? É uma coisa que nos remete o quê? É importância. É Uhum. importante. Herança é algo que a gente recebe. Mas, dentro do nosso contexto aqui, nós estamos falando de doença, de herança genética, certo? E o que que a gente herda geneticamente? Nós herdamos os nossos genes. A gente não está aqui no nosso primeiro episódio, então a gente já introduziu o tema sobre o que é DNA, como ele está organizado dentro de cada uma das nossas células, mas a gente vai retomar um pouquinho então. Já que a gente herda os nossos genes, eles são constituídos de DNA, certo? Mas esse DNA ele não está jogadão lá dentro da célula, lá dentro do núcleo, não. Ele está muito bem organizado. Se eu não me engano, no primeiro episódio, até fui eu que falei sobre isso, eu falei que ele estava em pacotinhos, certo? E a esses pacotinhos a gente dá o nome de cromossomos. Então, o que que é o cromossomo? Também não acho que não seja uma coisa muito estranha para quem está nos assistindo, não. Nos ouvindo ou nos assistindo. Então, os cromossomos nada mais é do que o DNA enrolado ou empacotado em estruturas que a gente chama de proteínas. E essa estrutura, né, o cromossomo, que é o DNA enrolado nessas proteínas, é o que garante a organização desse DNA e, consequentemente, desses genes dentro do núcleo das nossas células. Então, as coisas, para acontecer certinho, elas precisam estar bem organizadas, certo? Então, esses cromossomos, nós, da espécie humana, nós temos, normalmente, 46 desses pacotinhos. 46 cromossomos que estão organizados aos pares, certo? Porque a gente herda metade desses pacotinhos do nosso pai e metade da nossa mãe. Então, essa é a nossa herança genética, né? 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Então, isso já nos mostra, já deixa com que a gente entenda o quê? Que cada gene, se os genes estão no DNA, o DNA está ali organizado em cromossomo. Para cada gene, a gente tem duas formas que nós herdamos.
Então, há essas formas que cada gene pode assumir, sendo que cada um de nós apresenta 2 formas para cada um desses genes, a gente dá o nome de alelo. Então, o que que é um alelo? Né? Então, a família que está convivendo com algum tipo de doença rara, de doença genética, dentro desse contexto, é uma palavra que ela vai ouvir bastante, né? Então, é o alelo dominante, é o alelo recessivo. Então, o que que é o alelo? São formas alternativas de um gene, né? Então, para o pessoal entender, eu até trouxe aqui os nossos modelinhos. Vamos pensar o seguinte, e é daí que vem a história famosa lá da escola, do colégio, do Azão e do Azinho, né? Então, não é muito difícil a gente ouvir essa história também do Azão e do Azinho. Então, a gente vai pensar, o A maiúsculo, que é o nosso Azão, e o A minúsculo, que é o nosso Azinho. São formas diferentes do A. Então, o nosso alelo azão, nosso alelo azinho são formas diferentes de um mesmo gene que vai determinar uma mesma característica, né? Então, lembrando que esse conjunto de genes, o nosso genoma, né, é o nosso manual de instrução, é aquilo que leva para a gente todas as nossas características, né? As quais herdamos, uma vez, dos nossos pais. Então, tá. Vamos ver a característica desses alelos. A gente pode ter, então, esses alelos idênticos, e aí, levando para o nosso azão, para o azinho, uma diferença, já que a gente falou dessa questão do A maiúsculo, do A minúsculo, vamos pensar. Se eles estiverem numa palavra, eles continuam significando A. Então, eles vão ter o mesmo som naquela palavra. Aí, esse contexto é um pouco diferente para os genes. Porque se eu tenho um alelo de uma forma ou de outra forma, isso pode representar características diferentes, certo? Então, o que que a gente pode ter? Para quem está só nos ouvindo, eu estou aqui com os modelinhos nas mãos, de pessoas, né? Divididas pela metade. Ó, para quem está nos vendo, vai ficar mais fácil. Então, esses alelos ou essas formas desses genes, como estão 2 a 2, eles podem ser iguais. E aí, quando eles são iguais, né? Então, a gente herda alelos iguais. Pode ser 2 do azão ou 2 do azinho. A gente chama isso de homozigose. Então, aquele indivíduo é homozigoto para aquela característica. Mas existe a possibilidade da gente ter um alelo de cada. Então, essas formas para esse gene são diferentes. A isso a gente dá o nome de heterozigose, ou seja, aquele indivíduo será heterozigoto. E por último, eu gostaria de explicar também para o pessoal sobre a questão da dominância, né? Então, esses alelos, como eu disse, podem representar características diferentes e eles podem ter força diferente também. Eu gostei que as meninas que prepararam o nosso roteiro aqui, brilhantemente. Eu sou suspeita porque eu acho, né, elas todas muito brilhantes, inteligentes e criativas. Então, eu quero dar o exemplo que elas pensaram aqui para falar nessa questão da dominância dos genes para vocês. Então, a gente vai pensar. Eu tenho um filho pequeno de 9 anos. Vamos pensar no Marcelo e no amiguinho do Marcelo. Então, são 2 crianças tentando escolher uma cor de camiseta para um time. Tem aqueles que são mais incisivos, né? Tem aqueles que são, então, no nosso contexto aqui, mais dominantes. Então, é a criança que vai definir. Desculpa. Ops. Que vai definir a cor daquela camiseta para aquele time. Ainda que esteja na presença da outra criança. Agora, o outro extremo seria o quê? Aquela criança que não consegue se decidir e ela só se decidiria por uma cor na falta daquela criança que é mais incisiva. Então, no nosso contexto de alelos aqui, o alelo dominante é aquele que vai se manifestar quando ele está presente em dose dupla
ou quando ele está presente no indivíduo heterozigoto, ainda que com a presença daquele alelo que é mais fraco ou menos decisivo, né? Então, a característica que o gene dominante ele representa vai se manifestar, vai se sobrepor àquele alelo mais fraco, ou aqui num termo mais técnico, o alelo recessivo, certo? Enquanto que o alelo recessivo, ele vai ser aquele que só se expressará, então ele é aquela criança que só escolhe a cor da camiseta quando a criança dominante não está presente. Ou seja, o alelo dominante só manifesta a sua característica quando o alelo dominante não está presente. Certo? Espero que tenha ficado claro essas questões, né? A gente quer aqui que seja um bate-papo, a gente não quer que seja uma aula, mas de qualquer forma, mais uma vez estaremos sempre à disposição para atender as perguntas do pessoal de casa. Então, dando seguimento, né? Já que a gente falou de alelo, de dominante, de recessivo, de homozigoto, de heterozigoto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da herança genética. Então, quem começou a descobrir essa história de cromossomo, de gene, de dominante, de alelo? Quem foi? Então, a gente tem vários personagens importantes nessa história, né? Que eu acho que não dá nem tempo de falar de todos aqui. Mas eu acho que um dos principais seria o Mendel, o famoso Gregor Mendel, que ele era um monge, né? Lá por volta do século XIX. Então, ele trabalhava com vários experimentos com as famosas ervilhas, que a gente também aprende na escola, né? Junto com o azão e azinho. Então, a gente tem as ervilhas amarelas, verdes, lisas, rugosas, várias. Então, o Mendel, ele fez vários experimentos, né? Só que na época dele ele não foi reconhecido por esses experimentos, né? Então, isso foi por volta de 1850, por aí. Depois de um tempo, lá por volta de 1900, já começando o século XX, alguns pesquisadores retomaram os experimentos do Mendel e chegaram à conclusão, né, do que a gente conhece hoje como a primeira e segunda lei de Mendel, né? Na primeira lei, ele fala basicamente sobre a questão que você mesmo comentou, Paulo, de que a gente recebe, né, os alelos, um do pai e um da mãe. Então, esses alelos se segregam, né, quando forma, né, os filhos, enfim. Então, a gente recebe um de cada progenitor nosso, né? E a segunda lei, ela vai falar um pouco sobre as características, porque elas se segregam de forma independente. Então, por exemplo, voltando nas ervilhas, que eu acho que é interessante, como é um fator comum aí que a gente aprende na escola, a cor da ervilha e a textura dela não necessariamente estão interligadas, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma ervilha que é amarela rugosa, uma que é amarela lisa. Então, essas características, elas se segregam de forma independente. Não vão estar uma ligada com a outra necessariamente. Então, essas duas leis, esses dois conceitos de segregação independente, são muito importantes para a gente entender como os genes se segregam na nossa, né, no caminhar da família ali. Porque dessa forma, as doenças vão, né? As doenças genéticas, enfim, vão caminhando e a gente consegue entender como elas vão passando de uma pessoa para outra. Então, são conceitos bastante antigos, né? Mas que são Aplicadas importantes. até hoje, né? Exatamente. E é importante também a gente dizer para o pessoal que essa herança ela é aleatória, É, né? Então, quando a gente vai formar os nossos gametas, que são óvulos ou espermatozoides, essa segregação ela é aleatória, né? E como você bem disse, Júlia, independente. uhum, Uns genes dos outros genes, né? Então, isso traz a possibilidade de uma gama imensa, quase infinita, de possibilidades, com né? certeza. Entre essas combinações desses alelos diferentes que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe. E aí, continuando na história,
Vale também a gente ressaltar a história do Garrod, né, que era um médico britânico, e foi ele, então Mendel, coitado, morreu sem ter o devido reconhecimento, né, da importância dos seus experimentos e do que aquilo representou para, né, para a gente entender a genética de todos os seres vivos. Mas Garrod foi quem observou esses experimentos por volta de 1908, né? Então, depois Mendel faleceu por volta de 1880, seus experimentos reconhecidos por volta de 1900, e depois, um pouco mais tarde, quase uma década mais tarde, Garrod reconhece que toda essa questão da herência já falada por Mendel também era aplicável aos humanos. Então, ele estudava doenças metabólicas e ele começou a perceber que essas alterações aconteciam entre parentes próximos, com mais frequência do que entre pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento familiar, né? Então, isso foi muito importante e ele fala pela primeira vez, e é um termo que a gente usa até hoje, que são os erros inatos do metabolismo, né? Que representam aí uma gama grande de distúrbios, de doenças, né? Metabólicas e que têm origem genética, certo? Acho que sobre história, né? Estamos ok. Bom, então o próximo tópico aqui da nossa conversa é sobre os tipos de herança, né? A gente sabe e conversamos aqui sobre a questão da segregação, desses alelos, que ela é aleatória, é independente, mas existem, né? E existiam também lá naquela época e foram observadas por Mendel alguns padrões para essa herança. Então, por esse motivo, elas recebem o nome de herança mendeliana. A gente tem algumas extensões a essas heranças mendelianas, mas começaremos por elas. Vamos lá? É, eu acho que retoma muito o que você falou, né? Quando você mostrou os bonequinhos para quem está assistindo no YouTube, sobre o recessivo e o dominante, né? Então, o primeiro tipo de herança que a gente tem é chamada de herança autossômica dominante. Autossômica por quê? Porque não está relacionada aos cromossomos sexuais. Essa é uma nomenclatura que eu acabei esquecendo de citar, né? Que a gente falou dos 23 pares de cromossomos, só para a gente retomar Uhum. lá do início. Dos 23 pares, 22 são considerados autossomos. E o outro par que está faltando é o par de cromossomos que tem a maior parte dos genes relacionados à determinação do sexo biológico daquele organismo. Então, eles são chamados de cromossomos sexuais. Então, os autossomos, né, eles são nomeados do 1 ao 22, e a gente tem esse par de cromossomos sexuais, que é o cromossomo X ou o cromossomo Y, certo, Júlia? Certinho. Então, esse tipo de herança, ela não se dá nesses cromossomos sexuais, ela se dá nos 22 outros pares de cromossomos. E ela é dominante justamente trazendo aquele conceito que você falou, que só precisa de um gene, né, um alelo daquele gene, sendo dominante para que ele seja expresso. Então, é um tipo de dominância que o fenótipo dela é expresso, né, com bastante força, como você trouxe o conceito de dominância, e que, como eu falei, só precisa de um alelo mutado daquele gene para que ela seja expressa. Então, ela acaba sendo expressa de forma um pouco mais predominante. Mas também a gente tem a recessiva, né, Rafa? Sim, então a herança autossômica recessiva é outro tipo de padrão de herança, que nem a professora Paula tinha citado, né? Nesse caso, os dois alelos são necessários para poder expressar aquela característica, a manifestação daquela doença. Então, de ambos os progenitores herdam os dois alelos alterados ou com alguma mutação, que então vai manifestar a característica ou a doença. E aí que a gente entra nas pessoas que são portadoras, né? O que que é uma pessoa portadora de uma doença? Então, os portadores são pessoas que no seu material genético, no DNA, possuem uma mutação, uma alteração em um gene relacionado a uma doença. Pode ser uma doença rara, por exemplo. E nesse caso, então, por que que ele não tem nenhum sintoma, não tem nenhum sinal, nenhuma característica da doença?
Porque ele tem um alelo alterado, mas ele tem um alelo saudável, digamos assim. Então, esse alelo saudável ele compensa o alelo que tem a mutação, que é alterado. Então, ele não vai manifestar as características daquela doença. Que é o caso, por exemplo, aqui dessa herança autossômica recessiva. Precisa dos dois alelos alterados para a manifestação dessa característica. Então, no caso, os pais têm um alelo alterado que passam os dois alelos para o filho. E os pais são portadores, porque eles têm apenas um alelo alterado, de forma com que eles não manifestem as características. É um exemplo. Esse é um Tem um contexto importante da gente falar, Rafa, a questão de ser portador, né? Sim. Que também está muito dentro do contexto dessas famílias, né? Que convivem com algum tipo de doença genética. E a gente pode, e você falou da questão de ser portador, e de ser afetado, né? Então, na atrofia muscular espinhal, por exemplo, a gente tem uma incidência de 1 a cada 10 mil indivíduos. Ela é, portanto, considerada uma doença rara. Mas os portadores, a incidência dos portadores é 1 a cada 50. Então, é aquela pessoa, como você muito bem explicou, né? Ela tem o alelo com a alteração, no caso, é uma alteração no cromossomo 5, por isso, então, a gente está falando de uma doença autossômica também, né? Não está nem no X nem no Y. Mas aquele alelo normal desse gene, né, envolvido na atrofia muscular espinhal, ele compensa a cópia alterada, Sim. né? E aí a gente só vai ter a manifestação da AME quando a gente tem os dois alelos alterados no mesmo indivíduo. Isso quer dizer que essa pessoa herdou esses alelos alterados de dois pais portadores, certo? Certo. Outra doença também que acho que está mais na boca da galera é a anemia falciforme. A gente fala muito do traço falciforme, né? Que são são as pessoas portadoras. Elas têm um alelo alterado, mas eles têm um alelo saudável, por isso eles não têm anemia falciforme. Para a pessoa ter anemia falciforme, ela precisa dos dois alelos alterados com a mutação para terem a anemia falciforme, que é o famoso azinho, né? Que a Paula tinha citado, tinha o azão, que a Júlia explicou, e o azinho. Então, as duas cópias, os dois alelos para poder manifestar a doença. Eu, inclusive, sou portadora, né, do gene para anemia falciforme e convivi 35 anos com isso sem saber. Só descobri no teste do pezinho do meu filho mais velho, Marcelo, que também é portador, Né? né? E aí é um bom exemplo para a gente falar dessa questão de ser aleatório. Porque, então, eu sou azinho, certo, meninas? Uhum. Marcelo herdou o azinho, o alterado. Marina herdou o azão, Olha só. não alterado. Ela não é portadora, né? E o Marcelo, sim. Então, é de fato na sorte, né? Exatamente. É aleatoriamente. Uhum. Então, puxando ainda um pouquinho da Júlia, né, que ela falou da herança autossômica dominante, puxando na dominância, eu queria falar da herança codominante, que é quando a gente tem os dois alelos expressando, né, de forma que um não exerça dominância sobre o outro. Um exemplo é o nosso sangue AB. A pessoa que tem o sangue AB, ela tem o alelo A, tem o alelo B. Mas nenhum exerce dominância sobre o outro de forma que ela expressa tanto A quanto B no sangue, de forma que o sangue dela é sorotipo AB. Então, um não exerce dominância sobre o outro. E a gente ainda tem o de dominância incompleta. Nesse caso, o gene, o alelo dominante, ele não expressa 100%, ele não exerce dominância 100% sobre o outro alelo, de forma que a gente tem uma mistura. Então, ali dá até para puxar no Mendel, né, que fez o experimento das flores. Então, a gente tinha um alelo Rzão, que era o vermelho, a flor vermelha, e o Rzinho, que era a branca. Mas no caso, a gente pensa, então, se o dominante era o vermelho, as flores, a prole ia ser rosa, ou ia ser vermelha, por causa da dominância. Mas não, elas foram rosas. Ou seja, o vermelho não exerceu dominância completa sobre o branco, de forma que houve uma mistura, né, nas flores que vieram na geração. São características fenotípicas intermediárias, né, Rafa? Então, se a gente pensar lá nas crianças decidindo, um queria preto, o outro queria branco.
Aí, que cor que vai ser? Cinza. Cinza. Meio Seria, termo Pegar ali. no meio seria termo ali. isso. E a cor dominância seria assim, então se é a cor do uniforme de um time, então seria a camiseta preta e o short E o branco, short branco. Pronto, né? perfeito. Mais Um algum pouco. tipo de herança? A gente ainda não falou sobre o ligado ao sexo, Sim, né? a gente tem a herança ligada ao sexo, que a Júlia vai puxar aqui o gancho. Então, eu tinha começado falando da autossômica, né? Que daí a gente falou justamente isso, que não era ligado ao sexo. Só que daí a gente tem as heranças que são ligadas ao sexo. Ou seja, são heranças que estão, né? Mutações que vão acontecer no cromossomo X ou no cromossomo Y. E isso é bastante importante, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa XY, um homem biologicamente falando. Se ele tem uma mutação no cromossomo X e ele tiver uma filha, essa filha com certeza vai ter essa mutação, justamente porque ele está passando esse X para ela e não o Y. Então, aqui é importante a gente ter em mente a questão das probabilidades, né? Então, nesse caso que eu falei, com certeza a filha dele vai ter a mutação. Se ela vai expressar ou não, né? Se ela vai ter ou não a doença, são outros 500. Mas aqui é legal a gente pensar nessa questão, até porque a mulher tem 2X, né? Então, tem a Então, possibilidade de ter essa questão da mistura, por exemplo, exato. né? De um Quando tem os compensar dois o outro. cromossomos X, um compensar o outro, também numa relação de dominância. É. Agora, o homem não tem essa possibilidade. É um X só, né? Inclusive, falei que não ia falar, né? Mas meu avô vai me matar. Mas, assim, um exemplo prático na minha vida. Meu avô paterno, ele é daltônico. E o daltonismo, ele é uma doença relacionada a um gene do cromossomo X. Então, ele tem esse gene alterado, né? No caso, é recessivo, né? Acho que o daltonismo. Então, os dois alelos alterados, ele tem daltonismo, que herdou o X da mãe, alterado. Mas, meu avô paterno só teve filho homem. Ou seja, ele só passou o cromossomo X, ou o cromossomo Y. Sim. O cromossomo X veio da minha avó. Então, nenhum dos três tem o daltonismo. E meio que sumiu da família porque não passou mais, né? Então, assim, na prática da vida da gente, às vezes acontece bem mais perto do que a gente imagina do Com que na certeza. teoria, né? Com certeza. Nesse caso, foi sorte, né, gente? Foi só menino, menino, Exatamente, menino, só menino. menino. É. Só herdou, então, a herança dos meninos do pai é o cromossomo Y, né? né? Exatamente. Falando dos cromossomos sexuais. Com É. certeza. E também, nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem a herança que a gente chama de poligênica. Então, aqui a gente tem mais de um gene, né, envolvido. E além dos genes, a gente tem multifatorialismo ali, né? Porque não é só de genética básica que a gente está falando, né? São várias coisas que podem influenciar. E nesse aspecto, a gente tem dois conceitos importantes, que é o de penetrância e o de expressividade, né? Que é aquilo que a gente até já comentou antes por cima, que nem todo mundo que tem o gene mutado vai expressar da mesma forma que as outras pessoas que têm o gene mutado vão expressar aquela doença. Porque varia de indivíduo para indivíduo, né? Com as características biológicas que a gente tem, Até mesmo dentro de uma mesma de família. uma mesma família, exato. E os fatores ambientais, né? Como aquela pessoa se desenvolveu, todos os fatores que influenciaram aquele desenvolvimento. Então, é um outro tipo de herança que tem muitos fatores. Então, quando a gente fala de, eu tenho o mesmo gene mutado que você, não necessariamente a gente vai ter o mesmo fenótipo. Justamente por isso, porque a gente não está falando só da expressão do gene, né? E eu acho que só em termos de curiosidade também, saindo um pouco ali do núcleo da célula, né? A gente tem a herança mitocondrial, né? Porque as nossas mitocôndrias, né? O que a gente chamava de eh, ali a fonte de energia da célula, né? A fábricazinha de energia, a Isso, fábrica energética das nossas células exato. são as mitocôndrias. A mitocôndria também tem DNA. A gente não tem DNA só no núcleo da célula, né? E existem mutações nesse material genético também que podem ser passados. Lembrando que só a nossa mãe, né, passa
a É mitocôndria uma herança à materna. parte, né? É. Diferente, porque ela é exclusivamente, então, só para o pessoal entender, o DNA mitocondrial é um DNA bem pequenininho, né? Então, a gente tem aí no nosso genoma aproximadamente 22 mil genes e na mitocôndria ficam 37. Então, uma pequena porção é relacionada à produção de energia das células, mas que pode gerar também algum distúrbio genético, né? Então é Com importante a certeza. gente falar e essa herança ela é exclusivamente materna. Então, Uhum. na formação do embrião, as mitocôndrias dos espermatozoides elas são perdidas e a gente só fica com as mitocôndrias da mãe, consequentemente, somente com o DNA mitocondrial da mãe, né? Uhum. Então, você falando, Júlia, sobre penetrância e expressividade, me veio à cabeça uma questão muito importante, que são esses testes genéticos que estão na moda, esses testes que a gente gosta de chamar até de recreativo, porque é para ser uma brincadeira, né? Eu acho até uma brincadeira um pouco perigosa, mas é porque é um teste direto ao consumidor, que não passa, né, por um profissional, então por uma questão assim de aconselhamento genético. E você falou uma coisa muito importante quando você fala o seguinte: o que vale para mim, vale para todos? Uhum. Não, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A questão da penetrância. Então, não necessariamente porque eu tenho um genótipo, eu tenho ali um constituinte genético, eu vou manifestar aquela aquela característica, né? Então, o nosso fenótipo, que é aquilo que a gente vê, ele é muito influenciado por outros genes, então é aquilo que o gene específico traz, a interação dele com os outros genes e a interação de todos com o ambiente. Então, resumindo isso aí, a gente tem uma formulazinha, né? As duas meninas foram minhas alunas e sabem que eu falo muito isso, que o fenótipo é uma fórmula mesmo, né? Uhum. É igual ao genótipo mais o ambiente. Então, a gente não pode descartar, né? Essa importância aí da influência ambiental também em cada característica que a gente tem, certo? Uhum. Então, a gente está falando de herança e herda e pai e mãe, e aí eu queria saber de vocês o seguinte: quer dizer então que todas as nossas características, todas, necessariamente, então todo o nosso repertório genético ele necessariamente ele é herdado? Então, se eu tenho uma alteração genética, uma variante, quer dizer 100% de certeza que ela foi herdada ou do meu pai ou da minha mãe? Isso é verdade? Não, não é tudo culpa dos nossos pais. A gente tem o que é chamado de mutações espontâneas, chamada também de herança de novo. Nesse caso, então, não são características herdadas pelos pais. É alguma mutação que aconteceu em determinado gene, que levou, então, essa doença, essa característica dessa pessoa em diante. Então, começou com essa pessoa, ela teve essa mutação, mas ela não herdou nem do pai nem da mãe. Nesse caso, pode ser por diversos fatores. Então, erros no reparo do DNA, na replicação do DNA, químicos, como é que chama? Exposição, né, a Mutagênicos, agentes isso, mutagênicos. mutagênicos, agentes químicos, né? Então, nesse caso, não é herdado dos pais, a gente chama de herança de novo. E aqui nós temos uma coisa muito importante que o risco para os irmãos é muito pequena. Por quê? Não foi herdada dos pais. Mas a partir dessa pessoa que teve a mutação, se for uma mutação nas células germinativas, ela pode então iniciar essa herança a partir da sua descendência. Então a gente não é sempre herdado dos pais. A gente chama de herança de novo. Exatamente. E um aspecto importante dessa questão das mutações não herdadas, né, que são as mutações adquiridas, o câncer é um bom exemplo, né, da gente falar de doença multifatorial, poligênica, então são muitos genes envolvidos, não são só os genes, o ambiente também está muito envolvido. E acaba sendo muitos tipos de cânceres, um acúmulo de mutações, né, de variações que a gente adquire ao longo da vida. Então, a grande questão é o seguinte: essas variações, essas mutações estão acontecendo aonde?
Em que genes? São genes importantes? A gente está constantemente sendo expresso àquele agente, àquela causa daquela mutação, né? Então, isso pode gerar lá futuramente um câncer, por exemplo, né? Então, é um acúmulo dessas mutações adquiridas. E como você falou das mutações, né? Só para o pessoal saber diferenciar também. Quando está nos gametas, são mutações, variações germinativas. Essas passam de geração em geração. Quando não são, a gente chama de mutações somáticas, né? E então, já encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né, sobre herança e padrões de herança, eu queria que vocês comentassem, para a gente finalizar, a importância, né, da compreensão e do estudo de todas essas questões da hereditariedade. Sabe? Eu acho que, assim, principalmente falando de doença rara, a gente não tem muito repertório sobre isso, justamente porque ela é rara. Então, entender para uma pessoa, né, um profissional da saúde que vai acompanhar essa família, esse paciente, entender como se deu esse processo, se foi uma mutação nova ou se é uma mutação que vem da família, né? Entender essa hereditariedade, entender todo esse mapa, para poder, a partir daí, com os testes, né, de fato biológicos, enfim, sendo um cariótipo, um teste genético, e todo esse conjunto faz parte depois de um tratamento, né, do paciente ou da família. Uma intervenção. Exato, o planejamento familiar. Então, eu acho que, assim, hereditariedade, falando de doença genética e falando de doença rara, é um ponto primordial de todo o acompanhamento, né? Eu acho que a importância dessa parte da hereditariedade tem essa parte das doenças, né, das doenças raras, dos testes, mas eu acho que é um tema muito cotidiano que as pessoas têm muita dúvida. Então, assim, Sim. como é que dentro de uma família com o DNA muito parecido, com os padrões de herança que tem, as pessoas são tão diferentes, entendeu? Então, assim, que nem a gente falou de herança poligênica, então são vários genes afetando a altura, cor de cabelo, né? Exatamente. Então, dentro de uma família, as pessoas são muito diferentes, mesmo tendo DNA muito parecido. Então, eu acho que é muito cotidiano, é muito rotineiro, muito perto da gente esse tema, e ele não é um tema muito discutido, que eu acho que ele é muito importante, assim. Quando eu falo que estou na liga de genética, ou eu estudo genética no meu curso, é a primeira coisa que me perguntam sempre. Tipo assim, por que eu tenho tal coisa? Por que que nenhum dos filhos do meu avô tem daltonismo? Por que eu não tenho olho azul? Porque meu avô tem olho verde, minha avó tirou o olho verde da Cadê o família. seu, Entendeu? Rafa? Cadê o Não seu? era pra ser meu, entendeu? Então eu acho que nessa parte, eu acho a maior importância também da hereditariedade, ela tá em tudo. Tá em tudo, é cotidiano e é muito importante para as famílias, né? Mais uma vez, que acompanham aqui, que fazem parte do Instituto Famílias Raras e que convivem com algum tipo de, né, doença genética. Então, entender um pouco mais, até para quando elas forem, né, fazer uma consulta, fazer um aconselhamento, não ficarem tão perdidas, né? Então, o que que é alelo, meu Deus do céu? O que que eles estão falando, né? Então, de fato, é muito importante. Eu queria agradecer a presença de vocês, a colaboração de vocês, né, o cuidado, o carinho, a criatividade no nosso roteiro. Espero que o pessoal tenha gostado. Mais uma vez, estaremos à disposição para atender as dúvidas de todos. Curte, curte, comenta, compartilha, Manda no WhatsApp, manda aqui tudo. nos grupos das famílias. Nos ajude a divulgar ciência e genética por aí. Com certeza. Conte sempre conosco, que a gente também conta com vocês. Um abraço e até o próximo episódio.